Então, saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse estudo da lição de número 12, que tem o título Vida no Campo. Tem aqui o verso áureo, que nós chamamos de verso de ouro, é o verso da palavra de Deus, em destaque para o estudo nosso hoje. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Eclesiastes 5:9. Mais adiante nós vamos discutir esse texto de Eclesiastes, como que Salomão chega a essa consideração. A primeira pergunta: como tem sido ultimamente a vida na cidade? E o texto é de Isaías 59, 14 e 15. Diz assim: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então esse texto de Isaías está comentando o que, Lucas? A situação do nosso tempo que Isaías profetizou. No tempo dele já estava assim, mas hoje muito pior, né? A iniquidade prevalecendo, e aí fala que a verdade sendo tropeçada na rua significa ninguém dá valor e não entra nos corações das pessoas. Então, com relação a esse título Vida no Campo, queria dizer que eu participei praticamente de todas as lições da Escola Sabatina, desde a primeira do nosso movimento desenvolveu, que foi a lição Mártires da Fé, depois Evangelho na Prática e assim por diante. Agora nós estamos nesse tema aqui, crescimento na graça, e antes dessa nós estudamos em contato com a natureza. Queria dizer que muitas vezes as pessoas acham ou dizem que nós não nos importamos com esse tema, e eu quero falar que é o contrário. Quase ou todas as lições, sempre alguma coisa nós damos uma ideia e uma mensagem de advertência com relação à saída da cidade e à vida no campo. Então o Lucas vai ler para nós esse texto do Nono Testemunho, página 89, que também está no Terceiro Seleto, página 326. O aumento constante da maldade obstinada está produzindo intenso e quase generalizado senso de culpa nos habitantes das cidades. Predomina atualmente uma epidemia de crimes que abate o coração dos homens sensatos e tementes a Deus. A corrupção dominante está além da capacidade humana de descrevê-la. Cada dia traz novas revelações de dissensões, corrupção e fraude que campeiam na política. Cada dia traz seu doloroso contingente de violências e infrações da lei, de indiferença para com o sofrimento humano, de brutal e diabólico extermínio da vida humana. Cada dia é uma testemunha do aumento da insanidade, dos homicídios e suicídios. Então tá aí uma advertência na época dela já, e agora vem para nós mostrando tudo isso que está acontecendo muito mais com força agora. E nós vamos para a segunda pergunta. Isso em todos os setores da sociedade, né? Todo setor da sociedade é o que está colocado aqui pelo Espírito de Profecia. Por que as cidades modernas se assemelham muito a Sodoma e Gomorra? Olha aí, dois textos da Palavra de Deus. 2 Pedro 2,6 e depois Judas 1, 7 e 8. 2 Pedro 2,6 diz assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, enquanto o Lucas acha o texto de Judas, nós vamos mostrar aqui que Pedro está falando de Sodoma e Gomorra, servindo de admoestação para nós nos últimos dias. Judas diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas
que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhante adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o texto então confirmando que essas cidades foram postas como exemplo para nós, mas não a bondade delas, a maldade delas e a sua destruição. E aí então Judas destaca que não foi só Sodoma e Gomorra que pereceu, mas também a cidade circunvizinha. Nas perguntas mais adiante, nós vamos entrar agora o que são essas cidades circunvizinhas. O Lucas vai ver essa nota, que é a continuação do nono testemunho 89, terceiro seleto 326. As cidades modernas estão se transformando rapidamente em Sodomas e Gomorras. Numerosos são os dias de folga, as ondas da agitação e do prazer desviam milhares de pessoas dos austeros deveres da vida. Os esportes enervantes, o teatro, as corridas de cavalo, os jogos de azar, as bebidas e as orgias despertam ao máximo todas as paixões. No tempo de Ellen White não tinha esses festa rave, né? E agora então está desenvolvendo com mais força essa podridão da sociedade e acompanhada de drogas das piores espécies que estão sendo inventadas, drogas inclusive sintéticas. E aí então, claro que em todo tempo teve droga, bebida, né? E aí essas de hoje são muito mais sofisticadas. Nós vamos na terceira pergunta, porque a lição hoje é ampla e nós não queremos deixar vocês cansados também na assistência. Por que a religião de muitos se esfria? Vou fazer a continuação das perguntas. E qual o motivo de muitas se desviarem dos verdadeiros propósitos, muitas pessoas? E qual é a situação de milhares que habitam essas cidades modernas e por quê? Aí nós vamos em Deuteronômio 32, 31, 32. Diz assim, porque a sua rocha não é como inimigos... Não, desculpa. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm. Vamos para Eclesiastes 7, 29 também, o que fala Salomão para nós no tempo dele e para nós nos últimos tempos. Aqui diz assim, vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Estava tudo muito bem, mas o homem não achou bom, começou a aprontar, né? Uma das coisas principais foi morar na cidade. E aí Tiago 5, 6 mostra a situação entre ricos e pobres, né? A disputa entre o capital selvagem, né? E do outro lado os pobres puxando também o seu próprio interesse. Vai ler Tiago? Não precisa. Vamos ler Tiago então. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitaste. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Então aí fala de pessoas com medo de ficar pobre, vão juntando seus bens e para juntar os bens pisa sobre os pobres.
Ainda hoje eu vi um documentário no YouTube de um jovem muçulmano com 29 anos, muito rico, a família dele riquíssima, dono de muitas propriedades e empresas. E aí um dia ele se sentiu mal, foi ao médico e foi diagnosticado com câncer no cérebro, terminal já. E aí ele pergunta para o médico quanto tempo faltava. O médico disse 7 meses. E aí a história é longa, bonita, então ele chegou a uma conclusão, né? Eu não vou levar nada para a sepultura e eu quero agora olhar para o próximo, para os pobres e distribuir tudo que eu tenho. Além dele distribuir tudo que ele tinha, ele pediu muitos donativos. E esses donativos chegaram a bilhões de dólares. E ele ajudou muito na África e outros países, e até hoje essa iniciativa dele, mesmo depois da morte, continua. Ele morreu 2 anos e meio depois. Então ele se dedicou justamente a uma coisa que ele reconheceu: nunca tinha dado valor ao próximo. Quero ler a nota aqui rapidamente, que está no 9º Testemunho, página 90, e continua no 3º Seleto 326. Os jovens são envolvidos pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas diversões abrem a porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a divertimentos sociais e a irrefletida hilaridade. Passam de uma ou outra forma de dissipação até perderem tanto o desejo como a capacidade de viver de maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas, debilita-se a vida espiritual, as mais nobres de faculdade, tudo quanto liga o homem ao mundo espiritual, tornam-se envelhecidas. Então essa primeira parte responde por que a religião de muitos se esfria, falando da vida na cidade. Aí continua: a obsessão intensa pelo dinheiro, o amor da ostentação, ao luxo e às extravagâncias, são todas forças que desviam a maioria das pessoas dos verdadeiros propósitos da vida e abrem a porta para uma infinidade de males. Muitos obcecados em sua busca de riquezas terrenas tornam-se insensíveis aos reclamos divinos e à necessidade do próximo. Consideram suas riquezas um meio de autoglorificação. Acrescentam casa a casa, como diz lá em Isaías, né? E um terreno ao outro, entulham de objetos de luxo a residência, enquanto ao seu redor esses humanos permanecem na miséria e no crime, em doença e morte. A última nota diz assim: por meio de toda espécie de opressão e extorsão, acumulam os homens fortunas colossais, enquanto sobem para Deus os clamores da humanidade faminta. Multidões lutam contra a pobreza, obrigadas a trabalhar arduamente por salários ínfimos, sem poderem adquirir as coisas mais indispensáveis da vida. O cansaço e as privações, sem a menor esperança de coisas melhores, tornam-lhe muito pesada a carga, isso dos pobres. E se a isso forem acrescentadas a enfermidade e a dor, então sua vida se torna quase insuportável, minadas pela preocupação, e oprimidos não sabem onde buscar alívio. Tem 2 contrastes, né? No meio da nota, falando de quem tem muito, e no de baixo, no quem não tem nada, que sofre as privações no mínimo, né? As coisas que deveriam ter, pelo menos as coisas básicas, né? E nem por isso também agora o pobre vai desejar a morte e o fim, a desgraça do rico, né? Diz que o dinheiro está na mão do rico e a força está na mão do pobre, e um depende do outro. Então, assim como uma palmeira no deserto, ela puxa água e serve para as plantinhas ali em volta. Então, um não deve procurar massacrar o outro, mas isso tem acontecido ultimamente devido ao exagero de ambos os lados.
Então a quarta pergunta, qual é o desejo do Senhor quanto à nossa localização? Não vamos esquecer que o tema é vida no campo. E aí então nós vamos ler Gênesis 2, 8, 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, se não fosse o pecado, né, o desejo de Deus teria se cumprido em toda a terra. Deveria se espalhar esse desejo do Senhor de jardins até encher toda a terra. Então esse foi um modelo, né? E esse modelo deveria seguir, mas por causa do que nós já lemos lá atrás, né, o homem então buscou muitas invenções. Então o desejo do Senhor quanto à nossa localização diz que não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo o organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderiam estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é, escreveu Ellen White, tirai vossas famílias da cidade, quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Virando a página, diz assim, olho para essas flores, e cada vez que as vejo, penso no Éden. São uma expressão do amor de Deus por nós. Assim nos dá Ele, nesse mundo, uma pequenina prova do Éden. Quer que nos deleitemos nas belas coisas de sua criação e que nelas vejamos uma expressão do que Ele deseja fazer em nosso favor. Ele quer que vivamos num lugar em que possamos ter bastante espaço. Seu povo não se deve apinhar na cidade, quer que eles tirem suas famílias da cidade, para que melhor se possam preparar para a vida eterna. Dentro em breve, terão de abandonar as cidades. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica e vital a corrente sanguínea que flui através das veias. Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados de corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como esse fora da cidade. Então nós já estamos nesse movimento há mais de 40 anos e desde a igreja que nós pertencíamos antes já se pregava esse tema. E poucos são os que dão atenção a essas mensagens. Eu falo poucos dentro do adventismo todo, né? E aí então a pessoa fica orando e fica só na oração, só no desejo e só na conversa e não desenvolve algo para avançar e vai acostumando a vida na cidade e quando ele menos percebe, seus filhos já estão grandes, já estão adultos e aí então tudo já ficou pior, tudo ficou para trás, né? Então estamos vendo aí pessoas de fora que não tem nem a nossa fé, pessoas da Igreja Católica. Vi hoje um documentário também em Minas Gerais, né? As pessoas dizendo, eu não saio daqui do meu lugar, né? Dessa vida maravilhosa que eu tenho. E aí um deles deu um depoimento que me marcou muito, sabe qual foi? Ele disse assim, se alguém sai do sítio e vai para a cidade, ele sabe se virar, sabe conseguir se manter. Mas se alguém vem da cidade para o campo, ele não sabe nada. Não sabe plantar, não sabe colher e é arriscado até passar fome, se ele não aprender rapidamente com alguém. Então nós vamos agora mais adiante, na quinta pergunta,
E o texto justamente é do verso áureo, né? Quantas vantagens podemos obter vivendo no campo? Mais uma vez Salomão, né? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que quer dizer isso? Uma hora mesmo as pessoas que são bem abastadas, né, sempre precisam de alimento, né? E sempre gostam de alimento bons, né? Vai ficar sem comer? Não vai. E aí, de onde que vem a comida? Daquele que luta lá na terra. O rei pode ficar lá no trono, mas quando bate a fome, não tem chance, ele precisa comer. E aí, então, vem aí a batatinha, o arroz, feijão, e o trigo, e tantas hortaliças e frutas e assim por diante. Então, essa nota vem dizendo aqui das vantagens, né, de se viver no campo, né? E quem não toma esse passo está se privando de tudo que está aqui escrito, né, que a gente vai ler. Então, o Lucas vai ler essas 3 notas aqui, apesar que são 2 notas, mas divididas em 3. Uma é do Vida Campestre, página 22, e a outra é do Quarto Testemunho, 136. Não considereis uma privação serdes convidados a abandonar as cidades e mudar para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Olha que profundo. Na verdade, você não ficaria no campo inteiramente livre dos aborrecimentos e complicados cuidados. É o que muitos dizem, né? Não adianta ir para o campo. Mas aqui explica. Mas evitaria ali muitos males e fecharia a porta ao dilúvio de tentações que ameaçam dominar a mente de seus filhos. Eles precisam de ocupação e variedade. A monotonia de seu lar torna-os desassossegados e impertinentes, e contraíram o hábito de misturar-se com os rapazes viciados da cidade, obtendo assim uma educação de rua. Viver no campo lhes será benéfico. Vida ativa ao ar livre desenvolve a saúde tanto da mente como do corpo. Eles devem ter um jardim para cultivar, onde possam encontrar ocupação agradável e útil. O estudo de plantas e flores tende a melhorar o gosto e o discernimento, enquanto a familiaridade com a bela e útil criação de Deus tem uma influência enobrecedora e refinadora sobre a mente, levando-a ao Criador e Senhor de todos. E é o que a cidade não vai fazer, né? Levar a mente da gente para o Criador. Então as plantas, as flores, essa vida natural vai fazer você estar mais em meditação e ligação com o Pai Celestial. Na 6ª pergunta, por que a tarefa de alguns pais fica mais difícil e por que Sodoma era tão pecaminosa? O que tinha ali que levou ela à pecaminosidade mais do que outros lugares? 1 Gênesis 13, 9 e 10, o Lucas está lendo aí. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então o texto de Gênesis, enquanto o Lucas encontra aí. E levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, enquanto o Lucas acha o texto de Ezequiel, nós vamos comentar que aqui está falando de Ló, né, da escolha triste. Nós já sabemos que quem tinha o direito da escolha primeiro era Abraão, o seu tio, que era mais velho, né? Mas o tio, muito aberto, uma pessoa muito religiosa e simpática com as pessoas, ele então abre mão e fala para Ló escolher. Ele corre o olho mais para o lado do lucro, né?
E agora nós vamos ver a segunda parte da pergunta. O que estava em Sodoma, o que tinha lá, que era tão pecaminosa? Ezequiel 16, 49 a 50, 2 textos. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Então, 3 coisas. Soberba, o que mais? Fartura de pão, ociosidade. O que é ociosidade? Ficar sem ter o que fazer. Fartura de pão, o que é isso? Talvez gente muito rica, né? Abastada. É uma economia que girava ali, era uma cidade próspera, com certeza. Cidade próspera. E por último, eu falei 3, mas tem mais uma coisa ainda. Não olhava para o próximo, não dava atenção para o pobre. Então aí vamos acrescentar 4 coisas. O Lucas vai ler a nota então, porque a tarefa de alguns pais fica mais difícil. Ela vai explicar aqui o texto, Fundamento da Educação Cristã 326. Os que tomam suas famílias e as levam para o campo, colocando-nas onde terão menos tentações. Colocam-nas onde terão menos tentações. Os filhos que se acham em companhia de pais que amam e temem a Deus estão em todo sentido melhor situados para aprender do grande mestre, o qual é a origem e fonte de sabedoria. Têm eles oportunidade muito mais favorável de se tornarem aptos para o reino do céu. Enviai os filhos para as escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentação está à espera para atraí-los e desmoralizá-los. E a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. E aí, você quer arriscar, continuar arriscando? Tarefa 10 vezes pior? Ó, no normal já é difícil criar filho lá no sítio. Agora aqui fala que é 10 vezes pior na cidade. E aí nós vamos tocar mais um pouco e as lições, as perguntas da frente vão demorar um pouco. E aqui tocou principalmente no assunto das escolas, né? Isso, a escola que não é ligada com a palavra de Deus. 7ª pergunta, que perigo há para os que permanecem, presta atenção na palavra, desnecessariamente nos grandes centros? Que perigo há? E quem construiu a primeira cidade e quem o inspirou? Então nós vamos ler Gênesis 4:17. E fala de quem edificou a primeira cidade, né? E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Bom, então quem que inspirou? Nós vamos ver na nota, né? E aí se você ainda mora na cidade, você está dando apoio no plano daquele homem que matou o irmão dele lá no passado. Então, Isaías agora 14, 13 a 17. 14, 13 a 17. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei ao meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Que rei que é esse que está falando aí? Tem um subtítulo aí? Não estou lembrando. Então é o rei de Tiro, que simbolizava também o trabalho que Satanás fez no passado, né? Lá no céu e continua aqui na terra. Está falando da ruína de Babilônia. A ruína de Babilônia.
Então eu queria dizer para os irmãos, não sei se todos prestaram atenção no texto final, esse rei assolava tudo que ele achava pela frente, inclusive as cidades. Mas aí também é uma comparação com Satanás, quando ele quis subir mais alto que Deus, né? Acima das estrelas, e aí então mostra que ele também está fazendo isso no reino, nos governos, e também assolando e destruindo a cidade, né? Causando dano. Então nós vamos ler dois textos aqui, um do Vida Campestre 14 e outro do segundo Mensagem Escolhida 360. O Lucas vai ler então essas duas notas aqui. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, segundo lhe permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve contudo haver um pedaço de terra ligado a ela, que possa ser cultivado. Queria voltar na primeira parte da pergunta e na primeira parte da nota, onde fala daqueles que ficam desnecessariamente na cidade, e esses serão então condenados, né? Pondo em perigo a sua própria salvação e sua alma. Então eu quero dizer, quem é que fica desnecessariamente na cidade? Essa é uma pergunta, né? Aqueles que ficam desnecessariamente e aqueles que poderiam ter saído, teve toda a oportunidade e não fazem. Mas pode acontecer que uma irmã de fé, ela entende essas mensagens, toma uma posição, o marido não é da igreja. E aí ela quer sair, mas o marido não entende as mensagens, não crê em tudo isso, não aceita e continua morando na cidade. Então Deus poupa o cônjuge, né, que entendeu a mensagem. Mas aqui está falando de alguém que é teimoso, alguém que tem oportunidade, tem condição de vender alguma coisa e comprar lá um pedaço de terra agrícola. Quando eu falo agrícola é que tem espaço para plantar e para viver, como nós vamos falar mais adiante com relação ao decreto dominical. Então nós vamos avançar um pouquinho mais na pergunta 8. Como serão advertidas as cidades, sendo que o povo de Deus deve morar fora das zonas urbanas? Ah, não, eu tenho que ficar na cidade. Eu até ouvi pastores dentro do adventismo torcendo os textos e pregando que realmente tem que ficar na cidade para pregar para os parentes, para os amigos e tal e tal. Isso é mudar a placa de direção, a tabuleta, é levar a pessoa para o abismo. Então eu vou ler em Gênesis aqui, 13, de 11 a 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Arão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora eram mau os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então nós vamos ver a resposta no espírito de profecia, né? Como que nós vamos fazer se o trabalho tem que ser feito na cidade e nós temos que morar fora da cidade? Diz assim, segunda mensagem escolhida 358, segunda mensagem escolhida 358, também está no Evangelismo 77 e no Evento Sinai 96, o mesmo texto. Deve-se fazer o trabalho na cidade, partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus. Uma pergunta: não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Outro texto está no Evangelismo 76 e 77. Devemos formular planos sábios para advertir as cidades e, ao mesmo tempo,
viver onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das perniciosas e desmoralizadoras influências tão prevalecentes nesses lugares. Outro texto, Evangelismo ainda, 77, 78. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar a cidade. Como fez Enoque, devemos trabalhar na cidade, mas não morar nelas. Outro texto, está no manuscrito e também na meditação matinal 2002, Cristo triunfante, na página 49. Diz assim, Enoque, está entre parênteses aqui para não perder o fio da meada, fixou-se e a sua família, onde a atmosfera fosse tão pura quanto possível. Então, por vezes, saíam os habitantes do mundo com a sua mensagem dada por Deus. Toda visita que fazia ao mundo lhe era penosa. Ele viu e compreendeu algo da lepra do pecado. Então nós vamos ver que lá no livro de Judas fala que Enoque ele era profeta também. E ele profetizou a segunda volta de Jesus em glória na terra. E era isso também um dos temas que ele pregava aos habitantes da terra. E aqui então o texto do Evangelismo 78 é a parte final da nota. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e de orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderia ter sido feito por eles, mesmo se tivessem residindo num lugar a certa distância da cidade. Esse texto também está no livretinho Vida Campestre. O que é morar a uma certa distância da cidade? É não se enfiar lá no meio da floresta amazônica, né? Ou seja, lá onde for, e não ter mais contato com ninguém, exceto com os bichos. Não é isso que Deus quer também. Isso é exagero e pode ser chamado de fanatismo. Você tem que morar num lugar fora da cidade que você tenha condição de, com mais facilidade, dar a mensagem na cidade. Na pergunta 9 diz assim: o que a voz que advertiu Ló ainda nos ordena? E que teimosia de Ló foi tolerada por Deus quando ele saía de Sodoma. Entretanto, porque ele não permaneceu em Zoar. Então nós vamos ver Gênesis agora 19, 15 a 30. Toda aquela história que nós já sabemos, né? Os anjos vêm, adverte, ele vai, chama todo mundo, ninguém quer saber. Aí finalmente ele tarda e os anjos têm que puxar ele pela mão e arrasta ele e fala: ninguém olhe para trás, quer dizer, não põe o seu coração do que vocês estão deixando, né? E aí então eles fizeram isso. No meio do caminho, a mulher então, com pena do que estava deixando, porque não podia levar nada, né? Não dava tempo disso, ela olhou para trás, né? E virou uma estátua de sal. E em outras, nós vamos ver que quem foi o culpado disso tudo, né? Foi o próprio Ló. E nessa escapada, Deus falou para ele, conforme está em Gênesis, para ele fugir para um monte. E ele teimosamente fala: ah, mas se eu chegar, não dá tempo. Se eu ir até o monte, eu morro no caminho. Oh, se Deus já livrou ele de Sodoma, Deus não ia livrar ele até ele chegar no monte? Não, ele falou: ah, deixa eu ir para Zoar, é uma cidade pequena, não é pequena? Falando com Deus, Deus falou: tá bom, vai. Então vai em Sodoma. Vai em Zoar, aliás. E aí, Judas então, 1,7 está falando da... A gente já leu esse texto. Está falando de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que sofreram a pena do fogo eterno. Por que não aconteceu com Zoar logo de cara? Porque o teimosinho do Ló pega e fala assim: ah, deixa eu ir para lá, que é pequenininha, né? não é tão pecaminosa, né? Deus falou: tá bom, vai. Ele pega e vai. Mas aí ele viu que ali não tinha condição. É o que nós vamos ler agora em seguida, né?
Vida Campestre 11, depois Patriarcas e Profeta 167. Lucas vai ler para nós então. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso, não nos assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu a Ló que devia abandonar Sodoma, ordena-nos: saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Os que obedecem a essa advertência encontrarão um refúgio. Cada homem esteja bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme fora intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a maldição de Sodoma seguiu-o mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. Tristeza, irmãos, e amigos e ouvintes nessa hora, né? E agora? Ele não quis ir para o monte naquela vez que Deus falou, agora ele teve que ir na marra, né? Porque ele viu que Zoar não dava condição, e aí então ele foi morar numa caverna, despojado do quê? Despojado de tudo, não tinha mais nada. Você já pensou morar numa caverna? Cadê os móveis? Cadê as cortinas? Geladeira e tantas outras coisas, né? Geladeira hoje no nosso dia, né? E aí então nós vamos ver que o mal acompanhou ele até ali, porque as filhas tinham o quê? Aprendido muita coisa errada com associações naquele lugar. Às vezes o pai mora na cidade ainda, fala, vou esperar meu filho se formar primeiro, ou se casar, né? Aí quem sabe aí a gente muda para a cidade. Né? Aí vem o genro, vem a nora, ou não vem mais ninguém, o filho e a filha não quer mais sair, e aí vai o casal de idoso já, ou de maduro, e sem a companhia dos filhos. Por quê? Porque enquanto era pequeno, não atenderam a voz de advertência, os filhos pequenos. Nós vamos na pergunta 10 agora. Vamos chegar mais no nosso ponto agora com relação ao adventismo. Uma pergunta que eu vou fazer aqui, eu vou falar para os irmãos que eu tive quando estava nas outras igrejas. Fui enganado muitas vezes, até talvez me ensinaram inocentemente errado, não sei. E eu também continuei pregando errado, ou a má compreensão desse texto que nós vamos ler agora. Por isso eu peço que vocês atentem bem, tanto para a pergunta, como para o texto que nós vamos ler. Aqui diz, qual era o sinal para o povo adventista sair das cidades? Qual era o sinal? O arrogar-se a nossa nação o poder para decretar seria somente quando uma lei dominical fosse aprovada pelo Congresso americano, ou a pretensão de fazer tal lei já era o sinal esperado? Nós vamos ver Lucas 19, 41, 44, depois Lucas 21, 20 e 22. E o Lucas vai ler então, por favor. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo de sua visitação. Então esse foi o texto de Lucas 19, 41, 44, agora Lucas 21, verso 20 a 22. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos,
Sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiveram na Judéia foram para os montes, os que estiveram no meio da cidade saíam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então Jesus estava falando ali da destruição de Jerusalém, e aqui nós pusemos na lição uma pergunta reflexiva. Quantas vezes Jerusalém foi cercada? Então nós sabemos que ele foi cercada 2 vezes, né? Mas no texto que o Lucas leu agora, nos 2 textos, nós vemos que Jesus fala de um cerco só. E no entanto Jerusalém foi cercada 2 vezes. Mas por que 2 vezes? Porque o primeiro não foi avante. De uma maneira misteriosa o exército romano se afastou. E na continuação da pergunta reflexiva, diz assim: quando é que os cristãos saíram? No primeiro cerco com Cécio ou no segundo cerco com Tito? Então nós sabemos que o primeiro a cercar Jerusalém foi Cécio, mas ele estava mal informado da situação ali. Ele não sabia que lá dentro tinha judeus que queriam que os romanos lhe ajudassem para escapar das quadrilhas que tinham dentro de Jerusalém, seus próprios pessoas da mesma fé ou da mesma religião, da mesma filosofia, da mesma raça. Então tinham, não lembro que palavra nós poderíamos usar ali, guerrilhas dentro de Jerusalém. E sufocava o próprio povo, né? E Cécio então estava mal informado disso. E possivelmente para ir ajudar num outro lugar, ele se retirou abruptamente. E aí os judeus então eles tinham, sacerdotes principalmente, tinham contratado falsos profetas para dizer que eles iam ter a vitória, que não ia acontecer nada com Jerusalém, que aquilo que Jesus e os apóstolos estavam falando era uma mentira. E o povo, então, era induzido a crer nesses falsos profetas. E tinha um homem, então, que subia a Jerusalém e descia. Por 7 anos ele fez isso, né? E dizendo assim, ai Jerusalém, até que acabaram matando ele. Então fica a pergunta aqui, né? Quando que os cristãos saíram? Nós vamos ver isso daí. E agora, por que nós fizemos a pergunta, qual era o sinal para o povo adventista sair da cidade? O texto fala que é quando a nossa nação, os Estados Unidos, arrogar-se o poder para decretar uma lei dominical. E eu fui ensinado, meu sogro Jaime Aquino e tantos outros, nós obreiros na época, e pastores, né? Pregávamos justamente que isso seria quando fosse assinado o decreto dominical. E aí, se você vai no dicionário e vai ver no texto a palavra em inglês, você vai ver que não é no ato de assinar o decreto. Você vai ver que esse arrogar-se é ter a pretensão de fazer. Nós já estamos chegando no fim da lição e nós vamos ver o porquê que nós colocamos essa pergunta. Nós vamos ler a nota agora, que é muito importante. Não é tempo agora, está no quinto testemunho, 464, 465. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando nesse mundo. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelo exército romano era o sinal de fuga para os cristãos, judeus, assim, estamos falando do primeiro cerco, né? Assim, agora a White faz uma comparação. O arrogar-se nossa nação, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair
das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. E agora é o tempo, em vez de buscarmos dispendiosa morada aqui, devemos estar nos preparando para mudarmos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nosso dinheiro e nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. Está gravando? Então os irmãos perceberam aqui, os ouvintes, o primeiro cerco, que afinal os romanos se afastaram, é comparado com o arrogar-se da nação. O segundo cerco, que foi o de Tito, e que não teve mais escapatória para os judeus que estavam lá dentro, então é comparado quando se assina o decreto dominical. Será que isso é invenção nossa? Eu digo para vocês, nessa hora, que Deus teve misericórdia de nós, nos iluminou para entendermos esse texto. Por que eu falo entendermos esse texto? Como que é, vou fazer uma pergunta agora, que no decreto dominical, que você não pode comprar nem vender, você vai sair das grandes cidades para as pequenas? É uma pergunta. Você não compra ou não vende. Aí você vai vender sua propriedade no decreto dominical. E aí você vai comprar um sítio lá em cidade pequena ou na imediação dela, no decreto. Tem jeito? Então aqui nós entendemos que essa palavra, o arrogar-se, pelo original e pelo dicionário, é uma pretensão de fazer. E aí vem a pergunta seguinte: acaso os Estados Unidos já demonstraram essa pretensão? Esse arrogar para si o poder de mudar a Constituição? E que liberdade se perderiam com tal decisão? Então os irmãos lembram do que nós estamos falando aqui? Falando que aconteceu esse fato. E agora nós vamos confirmar que ela teve essa pretensão, a nação dos Estados Unidos, de querer mudar a lei dominical. E também não foi levado avante. Texto da Bíblia. Em Apocalipse fala da besta que sobe da terra, né? E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Isso. Então o Lucas vai ler essa nota e os irmãos vão perceber que ela já advertiu que isso já estava acontecendo. A pretensão. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que, há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes, desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação, referindo-se aqui aos Estados Unidos, foram instados a emendarem a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento. Não estaremos prontos para o acontecimento? Temos-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que tem pela frente? Bom, será que nós inventamos? O que o texto fala aqui? 5º Testemunho, 711. Aí ela vem falando que a grande crise está se aproximando, vem uma terrível luta, acontecimento que há mais de 40 anos já, baseado nas autoridades proféticas, já estava sendo dada essa mensagem. E aí ela fala já, no tempo dela, já os legisladores das nações, falando dos Estados Unidos, foram instados a emendarem a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. Então nós fizemos uma pergunta aqui: que liberdade se perderiam com tal decisão? Era a liberdade de consciência e o que mais? A liberdade religiosa. Para quem não sabe, a Constituição americana ela já começa falando que todos são iguais
e que não deveria ter uma igreja mandando no Estado nem no povo, deveria haver uma separação entre igreja e Estado. Eles já estavam fugindo disso, né? Fugindo disso lá da Europa. Foi bom que o Lucas lembrou disso, né? Os Estados Unidos foi formado por pessoas que fugiram da Inquisição da Europa, que ali era igreja e Estado ligado um com o outro, perseguindo aqueles que não obedecessem aos cânones católicos. E aí então, nessa fuga, entraram num país agora, como diz a profecia, né, livre, desimpedido, e agora então decidiram que nós vamos ter um lugar onde não vai ter nem papa e nem rei. E nós vamos ter liberdade de consciência, liberdade religiosa. A pessoa que se quiser ser ateu vai ser, se quiser ser religioso vai ser, da religião que ele quiser, pregar o que ele bem entender. E agora os Estados Unidos vem e pretende agora, com a sua arrogância, por uma comissão ali no Senado, impor e depois levar para os congressistas votarem o domingo então como dia de guarda, porque dizendo que o povo precisava de um dia de descanso. Então nós vamos ver mais para frente agora, que nós temos uma nota histórica no final, e vocês vão ver que isso realmente aconteceu em 1888. Antes disso, nós vamos na última pergunta, que diz assim: que mensagem o Senhor enviou repetidas vezes, através de sua mensageira, e por quê? Provérbio 24, 27. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Então, depois nós vamos comentar o texto de Provérbio. O Lucas lê a nota, nós voltamos no texto e lemos a nota histórica e terminamos. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Então aqui ela escreveu isso em 1904, né? Vida Campestre, página 15, também está no segundo Mensagem Escolhida, 141. E o texto de Provérbio, quando você compra uma propriedade, eu vi isso no documentário hoje também, né? Você vai, prepara o campo, planta já as suas árvores frutíferas, né? Vai preparando até aí e vai em seguida construindo a casa, né? Eu lembro de um conhecido meu, um irmão de infância, né? Ele foi morar num determinado lugar e ele começou a morar primeiramente numa cabana, né? Não lembro se era tipo uma tenda, né? E falando em tenda, não vamos esquecer que Abraão era um homem muito rico. Ele poderia morar num palácio e ser um grande homem na época dele. Ele foi de fato, né? Mas ele não demonstrou isso. Ele morava em tendas e ele aguardava então, como nós sabemos ali em Hebreus, uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, uma pátria superior. Antes de nós lermos a nota final, eu queria dizer que eu e o Mateus e nossa família assistimos um filme de judeus que posteriormente, uma família judaica, se não me engano é na Polônia, eles foram muito perseguidos depois por Hitler. O pai e a mãe não davam muita atenção às notícias. Para que eu vou me importar com política e seja lá o que for? Não dava muita questão para isso. Mas o filho era mais novo, mais ligado nos acontecimentos. Um dia ele chega na casa, fala para o pai: pai, Hitler está tomando muitas cidades, muitos países, né? Está avançando na Europa e ele vai acabar chegando aqui e nós temos que nos prevenir antes que aconteça.
vamos vender nossos bens e levarmos. Possivelmente quase todos mandavam para a Suíça. E o pai, com muita insistência do filho, resolveu então mandar uma parte para a Suíça. A outra parte, pelo que eu me lembro, eles seguraram, guardaram para levar para a viagem. E o filho teve uma ideia, ele namorava uma moça que não era judia e falou para o pai: pai, não vai dar tempo de vender essa propriedade, vamos pôr no nome dela até que passe o problema. E aí assim fizeram. E o pai achava que tinha muita influência no país, e com os conhecidos e tal, no governo ali, enquanto Hitler não tomava posse definitiva, e combinou com eles, né? E olha, vocês arrumam um jeito de eu partir e tal, em garantia, e eu vou pegar um trem e tal, e aí então eu vou embora. E aí então aconteceu que eles deram apoio financeiro para aquelas pessoas, e aquelas pessoas traíram o pai e a mãe. E sabe para onde eles foram? Para um campo de concentração. E aí perderam tudo que eles tinham, exceto que já tinham mandado para a Suíça e a casa que tinha colocado no nome da noiva. E até os alemães, quando chegaram, Hitler, roubaram muitas peças de valor da família, né? Obras de arte. E o nome do filme justamente é o Meu Melhor Inimigo, se não me engano é esse o título. E aí então ele faz amizade com um desses alemães que roubou uma grande parte dos seus bens e depois consegue fazer a vingança. Nós sabemos que no decreto dominical, se você deixar para aquele tempo, não vai dar tempo de vingança. O que você tiver que fazer é agora. Vamos dizer que seja Hitler chegando, né? O filho está avisando. Então não se trata mais de Hitler agora, né? Agora é mensageira do Senhor. Sair o mais depressa possível da cidade. Coisa que o adventismo hoje, no geral, não está atendendo. Mas eu queria finalizar, quase a maioria do povo não conhece, que em 1888 já estava no Congresso norte-americano para ser assinado uma lei dominical nacional. O Ray Smith comenta sobre isso, e quando essa lei já estava para ser aprovada, a igreja apontou um homem de muita capacidade na época, que foi também um dos que trouxe depois a mensagem da justificação pela fé, ele com Wagner, que no caso era o Alonso Jones, um homem muito capacitado, e ele foi até a comissão do Congresso norte-americano, do Senado, né? E para ter ali um diálogo, né? E aqui então, na época foi tudo taquigrafado, na biblioteca dos Estados Unidos tem todo isso daqui, essa história, e uma editora aqui do Brasil conseguiu esses documentos, né? E colocou em livro falando do decreto dominical nacional da época. Então a nota histórica diz assim: em 21 de maio de 1888, o senador Blair apresentou no Senado dos Estados Unidos da América o projeto de lei 2983, que declarava em sua introdução ser assim: um projeto de lei que garanta ao povo desfrutar do primeiro dia da semana, comumente conhecido como dia do Senhor, como dia de descanso, e promova sua observância como dia de culto religioso. Parecia uma coisa boa até, né? Então era um bom intuito, o povo precisa de descanso e tal, né? E aí então continua. Essa era uma iniciativa que contava com bastante apoio popular e praticamente nenhuma oposição. Os textos de Ellen White do capítulo Grande Conflito, do Quinto Testemunho, também fazem referência a essa intensa movimentação que ocorria no ano de 1888. Os textos vieram a ser publicados
na coleção de Testemunho para a Igreja, apenas no ano seguinte, em 1889. Em Minneapolis, estado do Minnesota, de 17 de outubro a 4 de novembro de 1888, ocorreu a Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Nela aconteceu a chocante rejeição da mensagem da justiça de Cristo, trazida por Elliot Joseph Wagner e Alonso Trevier Jones. A mensagem era o remédio divino para a morte espiritual da igreja. Isso não está no livro que eu citei, é um comentário que nós estamos contando na história. A mensagem, então, era o remédio divino para a morte espiritual da igreja. A mensagem era, além disso, aliás, se aceita o povo de Deus, alcançaria em sua mensagem o adequado equilíbrio de lei e evangelho, bem como de fé e obra. E isso aí nós sabemos que não aconteceu a aceitação. Em dezembro de 1888, Alonso Trevier Jones esteve em Washington, D.C., perante uma comissão do Senado americano que analisava o projeto de lei dominical. A base de sua argumentação em defesa da liberdade religiosa e de consciência foi a separação da igreja e o Estado, como declarado por Cristo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Jones advogou que nenhum dia, seja sábado ou domingo, deveria ser obrigatório como dia de guarda por lei. O projeto de lei perdeu força e no ano seguinte não voltou em pauta. Então, para mais detalhes, você vai ler nesse livro A Lei Dominical Nacional de Jones. Que a gente lê na transcrição lá, esse senador era bem astuto, né? Então ele falava, então se você não quer que guarde o domingo, você quer que guarde o sábado? Então ele jogou isso para ele falou assim, já sei o que vocês adventistas estão querendo, né? Não quer o domingo, mas vocês querem pôr o sábado, né? E Alonso Jones desmontou ele, falou, não, a Constituição diz que nós não podemos obrigar ninguém a seguir uma religião, seja qual for. E aí, terminando a leitura, o que você ia dizer? Então foi isso que fez perder força, né? Porque realmente era inconstitucional. Os irmãos perceberam também que foi engavetado esse decreto, não foi levado à votação em todo o Congresso reunido, e na mesma época, então, a mensagem da justificação pela fé foi rejeitada, que era o remédio. Se a mensagem da justificação pela fé tivesse sido aceita, irmão, a história poderia ter sido outra. Finalizando, diz assim, Ellen White endossou o combate que Jones fez da lei dominical, ver quinto testemunho, e aí naquela época havia a revista adventista, American Sentinel, editada por Alonso Jones, que se dedicava ao assunto da liberdade religiosa. A mensageira do Senhor declara que aquela revista é como uma trombeta com o sonido certo. Também isso no Então aqui ela endossou o combate que Jones fez. A gente pode até parecer estranho, por que eu vou combater essa lei sendo que tem que acontecer, né? E o último parágrafo aqui responde isso, né? Leia o último parágrafo. Devemos sempre nos lembrar que Deus chamou o seu povo para expor a maldade do homem do pecado que fez da lei dominical um poder distintivo. Então ali a gente tem que advogar realmente e mostrar a maldade do homem do pecado para os que estão ao redor. A gente sabe que a gente vai ser levado a concílios, às autoridades, a governantes, e a gente tem que realmente estar preparado assim como Jones fez, né? E convido os irmãos a lerem esse livro, tem toda a transcrição desse debate lá na comissão do Congresso. Então, o testemunho para ministro 118 foi o último tópico que o Lucas leu. E também tem informação no quinto testemunho 718. Então, aqui está terminado o tema de hoje, né? Desse assunto Vida no Campo, que vem sendo falado desde a igreja que nós pertencemos, mais de 40 anos nesse movimento. As outras igrejas do Adventismo também pregam, outros também só ficam nesse tema, largam outros temas de lado, né?
como se fosse uma música de uma letra só, de uma nota só, né? E não sai daquilo, é só vida no campo, vida no campo, vida no campo. Não é só a vida no campo, né? Reforma de saúde, vestuário, alimentação, selamento, mensagem do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, divórcio, novo casamento que nós combatemos e assim por diante. Não é ficar só numa tecla, não. Então, finalizamos aqui e lembrando o texto do versuário: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Amém. Amém. Então, finalizamos aqui o estudo dessa lição, que Deus possa nos abençoar, tomarmos essa decisão ainda enquanto é tempo, no primeiro cerco de Jerusalém, que é onde a gente está agora no momento. E não no segundo. Então, saudações a todos e compartilhem também para os mais próximos, para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Até mais, obrigado. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.